Olá, começa agora a primeira edição do Entrevistas. Eu sou Darla Freitas e convido você que nos assiste a se aprofundar num assunto até então bastante polêmico, viu? Eu tô falando da reforma do ensino médio, proposta pelo presidente Michel Temer, e que promete reformular o ensino como conhecemos. E para nos ajudar a entender um pouco mais dessa reforma, eu tô aqui com uma professora doutora em letras e chefe do Departamento de Educação da Unesp, a professora Onaide Schwartz. Antes disso, a gente vai ver uma reportagem da Fernanda Lupion para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo com o ensino médio. Atualmente, o ensino médio tem a duração de 3 anos e possui 13 matérias obrigatórias. A nova grade anunciada pelo governo propõe que o tempo de estudo, que hoje é de 800, passe para 1.400 horas anuais, adotando o turno integral em todas as escolas públicas e particulares. Esta professora, que aplica a disciplina de artes, fala sobre as consequências que a reforma pode causar. A retirada das disciplinas, a princípio, é um absurdo, né? Tirar a arte, a educação física, a sociologia, a filosofia, são disciplinas. Primeiro, a arte, vai podar a criatividade desse jovem, sendo que para o mercado de trabalho, para o seu projeto de vida, é uma das coisas que ele vai precisar sempre. O jovem, ele tem que chegar na sociedade um jovem questionador e não apenas engolindo, suportando tudo aquilo, aquela carga que vem para ele. Ele tem que ser um jovem transformador e tirando essas disciplinas, está podando isso do jovem. Na proposta, o ensino médio continuaria da mesma maneira no primeiro ano e na metade do segundo ano. Depois disso, o aluno escolhe a grade de acordo com o conhecimento em que deseja se aprofundar. A primeira metade da grade terá disciplinas obrigatórias como português, matemática e inglês. Já a outra metade será composta por livre escolha do aluno, que poderá escolher matérias nas áreas de linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino técnico profissionalizante. Esta coordenadora explica que a não obrigatoriedade de algumas matérias pode afetar o desempenho dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Se você empobrece, em tempos esse currículo, como que o aluno vai poder competir, em grau de igualdade, E como que ele vai poder fazer essa prova, que vai abranger todas essas disciplinas? É uma coisa que a gente não consegue entender. A reforma será implantada gradativamente para que haja preparação dos alunos e dos profissionais da educação. A previsão é para que as medidas sejam totalmente adotadas em 2018. Professora, afinal de contas, o que está acontecendo com o ensino médio? O que vai acontecer com ele? Então, o governo está propondo excluir algumas disciplinas e deixar opcional para o aluno decidir se ele vai querer seguir para a área de humanas, seguir para a área técnica, mas eu vejo que, além eu acredito que essa reforma, além de ter sido feita de afogadilho, do ponto de vista do governo, ele quer mudança rápida e quer pôr tudo em prática muito rapidamente. Porém, está sendo feito tudo assim de uma forma atropelada e eu acredito que o foco esteja um tanto quanto diferente ou equivocado do que deveria. Se a gente tivesse um ensino médio que continuasse ensinando as mesmas disciplinas que são hoje, mas com qualidade, tanto do ponto de vista de vontade e empenho dos alunos como dos professores, não precisaria mudar nada. Eu não entendo como que vão, por exemplo, querer que o aluno fique em período integral na escola, só estudando, e eles acreditem que isso vai retornar em aproveitamento significativo, em aprendizagem significativa. Ninguém aguenta estudar o dia todo, ainda mais se tratando de adolescentes. Portanto, eu acredito que se continuasse no mesmo sistema, só que dando outro enfoque, trabalhando com mais afinco em algumas áreas, teríamos um resultado melhor. Excluir artes, excluir educação física em uma época em que as pessoas estão muito sedentárias, eu acredito que seja um prejuízo. Tanto a arte como a filosofia, como a sociologia, são indispensáveis para a formação do cidadão. Então, eu creio que o foco realmente esteja equivocado. Sempre que se fala em mudança de sistema de ensino,
fala-se sobre a educação integral. Qual que você acha que deve ser o foco, então? Então, o foco tem que ser no ensino, melhorando as estratégias de ensino. Hoje se fala muito nas mídias, em sala de aula, na informática em sala de aula. Também não sei se seria o caso, porque a gente corre o risco dos alunos desfocarem novamente e ficarem fazendo outras coisas e não estudando. E sempre que se fala em modificação dos sistemas de ensino, a gente ouve a ampliação da carga horária, ampliação de dias letivos. As pessoas ligadas, os gestores da educação ainda não perceberam que o que faz a diferença não é quantidade, não é carga horária, é qualidade de ensino-aprendizagem, objetividade, clareza no ensino dos conteúdos e na cobrança dos conteúdos. Porque eu vejo que pode ser que em algum país de primeiro mundo, onde os alunos venham para as escolas já sabendo qual comportamento ele deve ter ali para aprender com qualidade, no trato com as pessoas, no trato com os professores, eu acredito que funcione. No Brasil não deu certo. É hora de rever essa questão da progressão continuada, mesmo sendo progressão em ciclos. Por quê? Porque o aluno precisa saber, ter consciência de que ele vai ser avaliado. Quando a pessoa sabe que será avaliada, o desempenho dela melhora. Então, o aluno chegar, como temos informações, né, de colegas que lecionam no ensino médio, alunos já jovens chegarem de forma desrespeitosa e falar para o professor, não professora, eu não tirei nota na prova, eu não aprendi, mas você tem que me passar. Isso não existe. Em um país sério, isso não existe, não é assim que se educa. As pessoas precisam saber das suas responsabilidades, ter consciência sobre o porquê que ele está na escola, saber da importância que o estudo faz na vida da pessoa, é determinante para o seu sucesso ou fracasso. Então, é uma questão assim de conscientização da população, ampliar a carga horária, deixar opcional é até interessante, mas antes disso, a gente precisa rever a alfabetização no país. Por quê? Porque nós temos ciência de que hoje chegam alunos analfabetos funcionais às universidades, isso é inaceitável. Nós sabemos que alunos concluem o ensino fundamental de 9 anos semi-analfabetos, quando não analfabetos totais. Então, é preciso mudar a base. Quando eu ouvi falar em mudar o ensino médio, eu pensei, nossa, mas como, né? A base está cheia de problemas, cheia de falhas, e como que vai mudar lá em cima? Bom, algumas pessoas também acho que pensam assim, igual a senhora, de como mudar já diretamente o ensino médio. A gente vai dar uma pausa então agora para a gente poder ir até as ruas e conhecer a opinião das pessoas já nas ruas, ver o que elas estão achando sobre isso. Olha só. Como seria uma sociedade sem essas duas matérias, né, importantes, né, para o aprendizado? Porque quando a gente se aprende filosofia ou sociologia, você está aprendendo essa história do Brasil, por exemplo. Não, eu sou contra, porque vai piorar. Porque se tirar algumas matérias, vai prejudicar os alunos, porque matérias essenciais para o desenvolvimento da gente na escola. Então, professora, como que a gente pode analisar essa opinião que vem de fora? É compreensível isso? É natural que as pessoas tenham essa visão mesmo, já que foi uma coisa tão repentina, né? Então, foi muito repentina. Eu procuro sempre analisar sobre os dois pontos, os dois lados, né? Quem está lá em sala de aula e o gestor. O administrador, muitas vezes, tem pressa de resolver um problema, porque o país tem sido mal avaliado, tanto nacional como internacionalmente, né? O PISA, que é aquele programa institucional de avaliação de estudantes, tem apontado que a educação no Brasil tem péssima qualidade, mas do ponto de vista de quem está na sala de aula, dos professores, da sociedade, que tipo de cidadão nós vamos formar, a preocupação realmente é muito grande. Eu entendo que todos deveriam ter uma base, uma formação muito sólida em todas as disciplinas, para depois poder seguir em frente, mesmo porque hoje a demanda de mercado de trabalho da sociedade de hoje provavelmente não será a mesma para daqui a 10 anos, 20 anos. Então, quando se tem uma base sólida de formação, a pessoa consegue se adaptar, porque há 30 anos atrás havia oportunidades de trabalho, né?
havia emprego. Hoje as pessoas têm que ser empregáveis. Então, com boa formação, com uma base sólida, a gente consegue se adaptar, o jovem consegue se adaptar e partir para diferentes mercados. Sem essa base é impossível. Aproveitando a senhora falando aí dos índices, né? No último IDEB, agora de setembro de 2016, a gente viu que o ensino médio ele foi constatado com o pior resultado dos últimos 12 anos. Então, você acha que essa reforma ela pode afetar de alguma maneira esse resultado? Eu acredito que não afetará em nada, talvez para pior, mas para melhor, infelizmente, eu não acredito que melhore, porque, como eu disse anteriormente, o problema está na base. O ensino fundamental está fraco. O aluno, a base do processo é a alfabetização, a aprendizagem da leitura e da escrita. Eu fiz uma análise dos materiais do PNAEC, que foram enviados em 2013 para todo o país, e fiquei decepcionadíssima, porque do ponto de vista teórico, ele é sólido, mas quando eles indicam atividades para a sala de aula, eu não consegui encontrar uma atividade sequer indicada para ensinar a uma pessoa a ler e escrever. Por quê? Falam sempre de jogos, jogos e jogos. Aprender a ler e escrever é uma tarefa árdua, é uma tarefa sólida e difícil. Sem concentração, sem disciplina e sem o ensino sistemático de conteúdos, ninguém consegue aprender a ler e escrever. Então, quando eu vi esse material que não consegue indicar ao professor que está ali na sala de aula, responsável pelo ensino, uma atividade indicada para alfabetização, são atividades para quem já sabe ler e escrever, eu fiquei decepcionadíssima e, para não dizer, desesperada. E a gente também ouviu uma estudante de Primavera, que é aqui da região de Presidente Prudente, né? E ela deu a opinião sobre essa polêmica envolvendo o ensino médio. Veja só. E para contextualizar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos a estudante de Direito, Amanda Beatriz, para dizer o que ela acha sobre essa decisão. Ela mora em Primavera, que fica a 180 quilômetros de Presidente Prudente. Amanda, por onde você ficou sabendo dessa notícia? Olha, eu olhei bastante no Facebook, muita gente criticando. Aí eu me interessei sobre o assunto e resolvi pesquisar mais na internet. Qual o seu ponto de vista em relação a essa decisão? Olha, com relação a tirar algumas matérias, eu sou a favor no caso de arte, porque eu, como já fui estudante, né, de escola pública, eu realmente acho que arte nunca foi uma matéria que desse uma estrutura ao aluno, sabe? Era mais uma brincadeira onde todo mundo ia para uma sala e ficava lá batendo papo e escutando música. A mesma coisa da educação física. Se realmente fosse imposto, assim, algo que, igual no caso da educação física, estimulasse o aluno a praticar esporte, sabe? De alguma forma ajudasse no desenvolvimento e que poderia, no caso, ser substituída por uma matéria que, como no Enem, seja mais cobrada e que realmente tenha um conteúdo a mais para o aluno. Teria alguma pergunta que você queira fazer para o nosso entrevistado? Eu gostaria de saber se essas mudanças não iriam acabar gerando um custo maior para o Estado. Amanda, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Darla, é com você aí no estúdio. Então, professora, a pergunta da Amanda aí, você acha que é possível, que vai ter como acabar esses custos aí que ela falou pra gente? Então, nós vemos muitas contradições, né, no cenário nacional, no cenário político nacional. É claro que se for implementada essa mudança, implicará em contratação de professores. E aí vai bater de frente com com a PEC, né, que proíbe o aumento de despesas para os estados. Como que você vai oferecer qualidade de ensino sobrecarregando um profissional que já ganha pouco, que já tem que dar aula em várias escolas para que ele fique em período integral na escola? Ele não vai poder ficar de graça. Então, ainda que sejam os mesmos professores, eles terão que ganhar mais, né? Se não for para esses mesmos professores ficarem em sala de aula,
terão que ser contratados novos professores, outros professores. Então, de qualquer forma, teremos gastos. E como que faz com a PEC? Né? Como que faz para conter aí as despesas do Estado? Impossível. Né? Agora, tudo isso ainda é problema pequeno, né? Porque tudo que se gasta com educação, nós dizemos que não é gasto, não é despesa, é investimento. E nós estamos muito carentes de investimento na área da educação. Porque uma pessoa bem educada, ela adoece menos, então economizaríamos a médio prazo em saúde. Mas, evidentemente, vai ter despesas. E se não for para fazer bem feito, eu sou da opinião que é melhor não fazer. Não do jeito que está, né? Mas mantenha o currículo da forma como está e vamos investir em capacitação de professores, não que eles não sejam capazes, mas investir na formação de professores, priorizando conteúdos com objetividade, aí sim nós teremos mais chances de tirar o nosso país do buraco em que está. Nós vamos ouvir mais opiniões e impressões da rua. A nova regra aí do ensino, meio que absurdo, porque eu acho que a pessoa tem que conhecer de tudo um pouco para quando ela sair do ensino médio, fundamental, que seja, ela tem que ter um conhecimento geral de tudo para depois ela poder saber ao certo o que ela quer, porque às vezes você acha que quer uma coisa, quando você termina o ensino, você já quer outra coisa. É como também nessa parte de educação física ser cortada. Você vê milhares de adolescentes entrando numa fase de obesidade e então a educação física seria um incentivo para essas crianças para o esporte. A gente teve aí as Olimpíadas esse ano, que foi tão bonita, seria um pulo, um salto a mais para nossos adolescentes entrar no esporte, entrar numa educação, numa vida melhor, fora de drogas, fora de tudo. Aí simplesmente eles vão lá, cortam e não querem saber de nada. Pois é, professor, tem muita gente aí, né, contra essa reforma. E a opinião deles, claro, importa, né? E como que a gente pode fazer para poder reverter essa situação? Então, eu já tenho conhecimento de que muitos políticos, deputados, senadores, principalmente senadores, já estão propondo emendas à lei, à medida provisória, e eu acredito que a população deveria se empenhar em mandar e-mail para esse pessoal, tentar contato por Facebook, porque eu já tentei, já fiz isso, e sei que muitos respondem. Né? Então, a população precisa se manifestar realmente e mostrar que não está satisfeita. Eu vejo que esse é um problema relativamente fácil de se resolver, desde que se trabalhe mais com a formação do professor e do ponto de vista da sociedade, que as famílias resgatem o seu papel de educadores também, no sentido de ensinar os alunos a irem para a escola, não irem para a escola para bagunçar, para matar aula, não. Irem para aprender, para respeitar, ou seja, a família precisa resgatar um papel que é dela e que tem sido esquecido, que é o de ensinar valores humanos. Não se pode admitir que os alunos cheguem na escola simplesmente para fazer bagunça ou para desrespeitar as autoridades, e dentre elas, principalmente o professor. Então, a comunidade precisa se unir se a gente quiser realmente um país melhor. Porque a situação, nós vemos na televisão todo dia, né, a violência num nível insuportável, você tem medo de sair na rua e ser assaltado, ser agredido, e tudo isso são dois problemas que eu vejo como dois problemas básicos, né? A falta de educação, a falta de respeito, não existe mais respeito humano, e essa desigualdade da renda que produz, né, é o motor de toda a violência. Bom, professora, a gente quer te agradecer, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, por ter participado com a gente. Bom, e você que está em casa aí, a gente espera que esse material tenha contribuído de alguma forma para o seu entendimento sobre esse tema tão polêmico. A gente se encontra na próxima edição, aqui mesmo no Entrevistas. Tchau, tchau.